Relatos de um ex-funcionário de fast food. Eu trabalhei 3 anos em uma rede de fast food. Foi o meu primeiro emprego e não é um lugar que eu indico. Para ganhar experiência, talvez, mas não para crescer. Pelo menos não para mim. Não é um lugar feito para qualquer um. E eu vou contar um pouco. Eu terminei a escola em 2019 e depois disso as férias viraram desemprego. Meus pais queriam que eu fizesse uma faculdade, ou talvez fosse algo que eles pensavam, mas a verdade é que eu não sabia o que eu queria. Eu nunca soube. Eu não estava legal das ideias nessa época e acreditava na doutrina do niilismo existencial, mas talvez eu usasse isso como desculpa pela minha falta de objetivos e interesse. Resumidamente, eu estava parado. Só ficava em casa, não tinha amigos e passava a maior parte do tempo no quarto, afundando mais em depressão e apatia. Uma das poucas coisas que me aliviava era a música, principalmente as músicas do Nirvana, e eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso. Isso durou até outubro de 2020. Meu pai saía comigo atrás de um emprego e a gente ia em tudo quanto é lugar. Mas era a época de pandemia do Covid e muito dificilmente alguém iria me contratar. Nessa época eu ainda tinha muita ansiedade de sair de casa e lidar com gente. Foi então que uma amiga da minha mãe me indicou no BK. Minha mãe não colocava fé em mim, pois eu era muito lerdo e eu não achava que eu iria conseguir durar lá dentro. Nem eu botava fé em mim mesmo. Mas fiz a entrevista, a gerente me falou como iria ser, que eu iria fazer de tudo lá dentro, fazer lanche, atender, limpar, todo tipo de coisa. E ela tinha razão. Os primeiros dias foram os mais difíceis, sempre são os mais difíceis. Primeiro, você tem que se movimentar muito e você lida com muita pressão e estresse. A questão é que o pessoal de lá tem que treinar você para acompanhar o ritmo deles. E por isso eles cobram tanto, te pressionam, fazem pressão psicológica. E fast food é um lugar que geralmente é sempre muito movimentado. Então às vezes você mal consegue respirar. Eu era muito fechado e tímido e ainda sou. Mas antes era muito pior. Qualquer lugar da cozinha ou do balcão eu ficava apavorado. E sempre travava. Na mesa, na fritura, no broile. Broile é onde a gente passa as carnes. Atendendo clientes, em tudo. Eu travava e dava barreira. E eu era muito lerdo. Mas ainda assim eu tentava dar o meu máximo ali. Mesmo que internamente fosse uma tortura pra mim. Eu lembro que um dos funcionários chegou em mim e me disse que eu era preguiçoso e por isso eu não conseguia ficar ágil. Eu lembro disso até hoje. Nessa época também eu emagreci muito. Antes eu era sobrepeso, mas por causa do trabalho de lá eu emagreci muito. E é irônico, você trabalhando no fast food, você acaba emagrecendo. Tinha dias em que eu suava muito, descarregava mercadorias, caixa de pão, carne, óleo, batata, de tudo. No BK, a escala é 6 por 1 e você folga em um dia da semana. Segunda, terça, quarta e quinta. Ninguém folga em fim de semana e feriado. Então, esqueça. Sexta, sábado, domingo, feriado. É só mais um dia de trabalho. Então não faz nenhuma diferença. Lá no BK, o intervalo, que eles chamam de break, são 60 minutos. E você tem direito a um combo de lanche. Mas não é para qualquer lanche. São os lanches dos cardápios dos funcionários. Você trabalha 8 horas e 20 minutos. Se você trabalha 8 horas e 20 minutos, você pode pegar um combo de Whopper, chicken duplo ou cheeseburger duplo. Se você trabalha 6 horas e 20 minutos, você podia pegar as versões júnior desses lanches. E não, você não pode pegar qualquer lanche. Se você quiser pegar outro lanche diferenciado, você tinha que pedir permissão para um supervisor ou coordenador. Mas agora mudou. Agora eles dão marmita. Eles mudaram um pouco antes de eu sair. E agora não podia mais
pegar lanche. As marmitas vinham em caixinhas de papelão lacradas. Eu provei algumas, né, antes de eu sair, e não era tão ruim, mas aquele cheiro de papelão quente era horrível quando a gente esquentava no micro-ondas. Lá no BK, eles também têm uma auditoria alimentar, que eles chamam de Heavy. E o BK vive para Heavy. Ela ocorre 2 ou 3 vezes no ano. Uma mulher, sempre foi uma mulher, em todo o tempo que eu trabalhei lá, formada em nutrição, vem e fiscaliza a loja inteira, para ver se está tudo de acordo com os procedimentos da empresa. E nisso, no final, ela dá uma nota de 0 a 100. Acima de 60 é ok, a loja permanece aberta e tudo mais. Mas abaixo disso é demanda, eles chamam de demanda. A loja não está nos padrões aceitáveis e trocam a equipe inteira da loja. No caso, segundo o que uma coordenadora me disse, eles colocam a equipe em outra loja e a equipe dessa loja vai para a loja que tirou nota vermelha. Eles só trocam as equipes. E, trocam a equipe de lugar, e eu nunca vi muito sentido nisso. Mas dependendo da nota vermelha, gerente e coordenador pode até ser demitido por justa causa. Outra coisa, toda época de heavy é um inferno, porque tudo ali dentro tem um procedimento padrão, literalmente tudo. Como você deve atender o cliente, o que você deve falar, o tempo que você atende o cliente, o tempo que você manda lanche, como você manda lanche, a montagem de bandeja, enfim, tudo. A gramagem do lanche, tudo. Tudo isso é somado com uma puta de uma pressão e medo de errar. Pois se você fizer algo errado, você esqueceu o boné, não montou um lanche de forma adequada, você colocou a maionese antes do queijo, já conta como um ponto a menos. Fora que vem gerentes e coordenadores de outras lojas para ajudar, entre aspas. Para mim esse povo mais atrapalhava do que ajudava, além de aumentar a pressão e o clima tenso que ficava na loja com essa mulher ali dentro, porque era horrível, todo mundo pra lá e pra cá numa loucura. Eu já vi várias meninas, colegas de trabalho tendo crises e indo parar no hospital por conta do trabalho, porque não é todo mundo que aguenta um ambiente desses. Esse lugar te suga e pode acabar com o seu psicológico. Eu até levei uma menina para o hospital uma vez. Outra vez chamaram uma ambulância para levar outra menina, gente que saiu de lá chorando, gente que teve crises, desmaiou, fora situações de humilhações que passaram, desabafos que eu já ouvi bastante, e tinha eu também já não estava aguentando mais e sair de lá foi um dos momentos mais felizes que já tive na minha vida. O alívio que eu senti quando saí de lá é indescritível. Claro que não foi tudo de ruim. Eu fiz alguns amigos de lá e falo com eles até hoje. Poucos, mas fiz. Conheci muita gente diferente e serviu para acabar um pouco com a minha ansiedade social que eu tinha. Tinha alguns momentos descontraídos e divertidos, mas acho que em todo local de trabalho tem isso. E, enfim, eu queria falar mais. Tem muita coisa ainda, muita coisa que aconteceu, mas se eu poderia passar horas aqui falando, mas eu não quero ser tão prolixo assim, então por enquanto vai ser isso por hoje. Obrigado a quem assistiu, independente de ter gostado ou não, e tchau.